Eu vou colocar aqui para gravar. Não. Todo mundo está com A gente vai começar justamente falando sobre o cuidado bíblico. Eu acho que todo mundo já me conhece, né? Eu já fiz entrevista com vocês, a gente já conversou. Mas eu sou Diogo Henrique, eu tenho 42 anos. Às vezes quando eu esqueço a minha idade, tá, gente? É normal. Estou na IBB há 11 meses, desde o dia 1º de abril, não é mentira, mas no dia 1º de abril do ano passado, Deus transferiu a nossa família para o IBB. Tem sido um privilégio mesmo estar junto com vocês. E uma das coisas que eu digo que mais me chamou a atenção dentro da conversa com o pastor Eduardo, quando ele estava apresentando o Ministério Infantil, foi sobre a possibilidade do cuidado das pessoas. Ele me disse, quando foi contratar, né, um pastor, um ministro, ele falou assim: eu quero alguém que de fato cuide das pessoas. E algo que eu gosto muito, né, talvez você tenha tido a oportunidade, mas é de trabalhar esse cuidado. E eu fiquei pensando, como é que eu vou multiplicar isso para que vocês também tenham essa visão? Que não são só estorno, que não é só problemas. E eu quero você agora que você tenha 2 minutos para poder responder a primeira pergunta que está aí na sua folha, no lado onde você tem espaço para poder escrever. Primeira pergunta é o seguinte: como você define uma criança? Escreve aí. Quero que você dedique um tempo aí para você poder escrever 2 minutos. Como você define uma criança? O que é uma criança? Se aparecer lá uma criança na sua frente ali, como você descreveria ela? Quero tentar entender qual é a tua visão em relação a uma criança. Imagina lá, você está lá no Ministério Infantil, lá, você está lá servindo no apoio, aí você para, tem um serzinho ali na frente. Como você descreveria? Qual é o seu sentimento em relação à criança? Pare para pensar, se você fosse fazer uma frase resumindo o que é uma criança. Vamos lá, vamos ter aí 1 minutinho para você poder refletir, pensar sobre isso e de como de fato você pode definir e a gente poder discutir um pouquinho sobre isso. Como você definiria uma criança? Complexo, né? Mas é um pouquinho, para a gente provocar um pouquinho, parar, pensar. A gente tem falado sobre o Ministério Infantil, sobre as crianças, mas o que significa uma criança para você? Se você tem um filho, você pode te ajudar. Você tem mais 1 minutinho para poder refletir e pensar sobre isso? Por favor. Como você define uma criança? Quero que você reflete. Fácil? Difícil? Amplo, teológico, prático, exegético? Espera aí, segura aí. Mais 30 segundinhos. Para você pensar, refletir, escrever o que você entende que seja uma criança. 10 segundos. Ok, agora você vai fazer o seguinte: com essa sua definição, você vai reunir em trio 3 pessoas, tá bom? Você vai discutir com elas e vai tentar fechar uma definição do que é uma criança. Das ideias de vocês 3, vocês vão discutir, dizendo: bom, isso, eu não pensei que uma criança era isso. Isso é legal. Não, isso não é legal, isso não é uma criança, isso é um adulto barbado. Eu quero que vocês escutam um pouquinho. Vocês terão 5 minutos para poder me trazer uma definição do que é uma criança. Obrigado, Charles. 5 minutos a partir de agora, o que é uma criança? André, vem aqui com o Charles que nós estamos aqui no 3. Lá, junto com o Charles ali. Eu coloquei que é uma alma. O que é uma criança? Vocês se virem aí, discutam, briguem. Eu só quero a definição do que é uma criança.
Foram 2 minutos. Você tem mais 3 para poder me definir o que é uma criança. Básico, hein? Você tem mais 2 minutos para me definir o que é uma criança. Já terminaram? Vocês estão muito rápidos, gente. Vocês são muito bons. 2 minutos. Ok? Você tem mais 1 minuto para poder definir aí últimas palavras para poder escrever. Escreva! Quero ver os grupos escrevendo. Porque daí depois eu vejo assim, é só ir crescer, mas esse transformar, esse poder, uma criança, virou esse centro. É a hora da pausa, grava dos nomes. Acho que sempre dá tempo. Você dizer para Deus ser, mas essa questão de densidade mais potencializada com certeza. E tomar cuidado para a gente não deixar as expectativas e eles sabe?
Ok, gente? Conseguiram aí? Foi fácil? Agora, se é fácil a gente conseguir definir uma criança, imagina trabalhar com ela, né? Brincadeiras à parte, eu acho que muitas vezes a forma como a gente vê as crianças pode fazer toda a diferença de como nós as servimos. Porque você pode ver a criança como um estorvo, como algo chato, como uma coisa simples ou complexa. Mas o meu desejo principal durante essa tarde é a gente poder discutir um pouquinho sobre não só a importância da criança, mas a importância que Cristo deu à criança. Porque eu tenho certeza que quando nós mudarmos ou quando aprendermos com Cristo como nós devemos olhar a criança de fato, talvez a nossa forma como nós olhamos as crianças vão mudar na hora que a gente puder estiver servindo elas. Então a minha proposta é a seguinte: vocês estão separados aí em 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos, certo? Nós temos 5 aqui, então eu vou fazer o seguinte: eu vou incluir um grupo lá dos trás, lá dos 3 mosqueteiros lá atrás. Um vai vir para cá, um para cá e um aqui para frente, tá bom? Então vamos fazer grupos de 4 pessoas. Como é que nós vamos fazer? Você vai ter um trabalho agora, e eu vou dar um pouquinho mais de tempo para você poder fazer isso. O que eu fiz? Eu peguei todos os textos de Jesus que fala sobre criança, e aí você tem do outro lado, talvez você vai precisar de uma lupa, o bolo que está precisando de braço, não é? Mas a ideia é a seguinte: aqui você tem 5 textos. É como se tinha quase certeza que poucos trariam a Bíblia física, eu tive que tentar imprimir tudo num canto só. Então o que eu quero que você fazer? Esse primeiro grupo aqui, olhar o bloco 1, onde nós temos um texto bíblico, vocês vão ler e responder as perguntas 2. Primeiro, em relação ao texto, descreva resumidamente o que está acontecendo. Se você fosse contar uma história em uma frase, tá bom, gente? Não é para contar igual é o texto. Não, queremos algo resumido. Segundo, olhando como Jesus olhava as crianças. Se puder resumir em uma palavra, em uma frase, em um bloco. Olha, Jesus olhava as crianças como sendo alguém esperto. Perfeito. É isso que a gente precisa nesse momento. Terceiro, que é aí onde eu quero a discussão entre vocês, é como, entendendo que Jesus olhava a criança como uma criança esperta, como isso pode afetar o meu ministério? Se eu sou da segurança, criança esperta, então eu tenho que ser mais esperto do que ela. Não estou dizendo que Jesus disse que as crianças são espertas, mas eu tenho que ser mais esperto que elas, eu preciso cuidar melhor. Se eu sei que a criança é esperta, eu tenho que ter as respostas lá na hora de servir da melhor maneira. Então eu quero que você tente ligar, porque muita gente fala assim: nossa, Jesus orava que as crianças eram espertas. Que legal! Mas isso foi na época de Jesus, não tem nada a ver comigo. Não, tem a ver com você. E você vai perceber que as características que o próprio Jesus, quando ele olhou para as crianças, quando ele trouxe as crianças a algumas circunstâncias diante dele, ele destacou algumas dessas características. E se nós, como cristãos, ou como líderes de ministério, ou como ministério, olharmos para as crianças como Jesus olhava, eu tenho certeza absoluta, a gente não vai ter problema com escala. Eu tenho certeza absoluta que quando você for servir, você não vai ver a hora de você poder colocar o seu ministério lá, porque você, eu quero encontrar e eu quero ver as crianças como Cristo. Então esse vai ser o nosso exercício. Bloco 1, bloco 2, bloco 3, bloco 4 e bloco 5. Tá bom? Então aí os blocos, bloco 1, bloco 3, bloco... Não, são todos os textos, tá, que Jesus fala sobre crianças. E deixa eu só, antes de poder explicar isso aqui, olhando agora teologicamente, para ser bem honesto com vocês, quando Jesus fala sobre os pequeninos, principalmente nos 4 evangelhos, algumas vezes ele tem a ver com as crianças, mas também boa parte dos intérpretes entendem como aqueles recém-convertidos. Então algumas vezes você vai ler o texto e você vai dizer assim: não, isso aqui tem mais a ver com recém-convertido. Mas existe dentro dos teólogos alguns que na tradução entendem, e o termo ali é utilizado para criança pequena, que também pode ser aplicado às crianças pequenas. Aqui eu estou sendo bem honesto, como eu podia simplesmente guiar você e dizer: não, tudo é criança. Não. Olhando biblicamente, olhando como um pastor que fez a exegese dos textos, podemos ter essas duas interpretações. Mas eu quero que vocês interpretem olhando como criança.
Tá bom? Então, irmãos, vocês têm 5 minutos para discutir e responder essas perguntinhas. Tá bom? Vamos lá. Vocês são legais. É, isso mesmo. Se tiver no celular, pode olhar na Bíblia. É isso, pode olhar ali no seu celular. Não tem problema. Não, o bloco, cada bloco responde todas as perguntas. Isso, exatamente. Você vai olhar o bloco 4 aí, vocês vão, o 5, vão ler ele e aí vão discutir. Gente, como a gente resume isso? Segundo, se a gente pudesse usar uma frase, como Jesus falou às crianças? Terceiro, como isso tem a ver com o nosso ministério? Olha, eu sou do estratégico, então para mim eu entendo que eu preciso olhar estrategicamente para a criança desse jeito. Não, eu sou da recepção. Olha, eu preciso ser mais humilde com a criança na hora do acolhimento, talvez me abaixar, talvez abraçar, talvez é isso que eu quero. Eu quero ligar a prática ao que tem a ver com o nosso ministério. Vamos lá, então, vocês têm 5 minutinhos para começar a discussão aí entre vocês. Estou só apanhando do YouTube. Ah, não, mas nem aquela, essa daqui. Mas tem um tiro. É só um vídeo no final. Eu acabo meio que assim. Tem que ser aquele de. Ah, a entrada assim. Ele tem. Eu estou tentando economizar porque esse não é vendo as possibilidades. Primeiro é cuidado. Está ocorrendo. Eu acho que é uma situação de. Como se diz? Uma situação. Ai, gente, não. É que as pessoas vão estar com fome, né? Então, É uma o que situação adianta eu falar sobre da palavra. qualquer coisa que as pessoas que estão sofrendo ali, né? Porque antes dessa história ele conta que ali havia várias tribos também, né? Que eram umas contra as outras ali, estavam meio que desconfortável o local ali, todo mundo com fome, né? Imagina. 5.000 pessoas. Por isso que ele menciona que era um lugar calculento, o lugar estava bom, a situação estava propícia, só que nada do que caísse ali seria ouvido, porque... E pensando em criança, né? Você precisa que a criança primeiro esteja estável, né? Esteja na sala, estabilizada, todo mundo calmo, para daí você começar a dar uma aula, a ministrar realmente, né? Eu imagino aqui quando fala de criança, nessa situação, nesse contexto, quando Jesus fala assim, né? Deixa os pequenos viverem, porque deles é o reino dos céus. Eu acho que ele traz principalmente a questão da inocência, né? E quando fala desse rapaz aqui que ele tem esse pães, na minha visão isso aqui é a relação da razão com a inocência, com a fé, né? Os discípulos olharam do ponto de vista racional, né? 3 pães, né? Não vai ter como alimentar todo mundo. Mas a criança não vê como o adulto enxerga. A criança não enxerga dentro do aspecto racional. Eu acho que quando fala assim, né, que para você entrar no reino dos céus, você tem que voltar a ser criança,
é enxergar o reino como criança. Né? Porque a razão vai dizer assim, uma barreira. Isso. Já perceberam criança vendo a situação? A criança pode tudo. A criança dá conta de tudo. Sim. Não é? Para ela não tem impossível. Isso. Para a criança não tem impossível. Eu acho que Deus também, Ele nos vê assim, não tem impossível. O fato é Deus. Né? O problema é que fica impossível quando a gente enxerga. Irmão, só para poder, rapidinho. Não sei se vocês perceberam, alguns textos eles estão triplicados. Por que eu fiz isso? Porque é o mesmo texto visto por várias óticas diferentes. E isso nos ajuda muitas vezes a ver a coisa como um todo, tá bom? Não precisa ser dos 3 textos, 3 coisas. Eu quero que vocês juntem os 3 e tenham a mesma visão. Pode seguir respondendo ou vai responder? Pode ser respondendo, vamos lá, isso aí. Tá. Como Jesus via as crianças? Com fé, né? Acho que com fé e essa esperança, essa inocência, né? Esse espírito inocente. Nós temos a responsabilidade, a obra no reino das crianças. Um chamado, né? Que podemos aprender e aplicar no nosso ministério. Assim, eu respondia quando fala assim, como você definiria criança, né, para responder isso um pouquinho. E eu respondi assim, né, que é um ser humano em desenvolvimento que está constantemente em busca de identidade e seu lugar no mundo. Então, o que podemos aprender e aplicar no ministério, considerando como é que Jesus enxerga a criança, né? Do ponto de vista da inocência, do ponto de vista da... Irmãos, mais 3 minutinhos, tá? Eu ampliando 5 para um pouquinho mais. Vou ser um pouquinho mais focado. Eu acho que quando você olha a criança desse ponto de vista inocente, mas também com busca de identidade, né? Quando eu acho que você falou ali, né? Receber a criança falando, dizendo para ela, né, o nome dela. Quando a gente cumprimenta as pessoas pelo nome, a primeira coisa que a gente reforça nas pessoas é a identidade. Né? Em psicologia a gente fala da extrema importância do pertencimento. Imagine se lá, por exemplo, na recepção, lá, né? No segurança. Quando visse uma criança que faz tempo que não vem, e você tivesse uma forma de saber que essa criança faz 2 meses que não vem, fala assim, poxa, quanto tempo que você não vem, que bom que você está aqui de novo. Você imagina o tanto de reforço, de pertencimento que se gera nessa criança. Daqui a pouco não dá. Então, é o que a gente estava discutindo ali, do ponto de vista expandido, eu entendo assim que a sala da criança é o higiene dela. Entendeu? É o higiene dela. Só que às vezes a gente não enxerga isso. Que é o higiene dela, é onde ela tem que se relacionar, é onde ela tem que... Mais um minutinho, gente, para a gente poder ir concluindo e focando aí. A gente acha exatamente aquilo que vocês falaram. Parece que o depósito da criança. É o ambiente onde ela tem que se relacionar. Agora, cabe o olhar. Ele não está se relacionando. Então, aí entra novamente a questão da razão, né? A questão da visão da fé. Né? Eu acho que o que eu aprenderia, no meu ponto de vista aqui, né? É olhar a criança do ponto de vista daquilo que você, que nós podemos fazer de alguma maneira para fazer com que ela entenda a identidade dela no reino de Deus. Porque o que a gente está fazendo? A gente está fazendo essa criança de alguma maneira, ajudando a se ligar a esse reino, né? A entender que lá na escolinha a criança é dura. Às vezes o pai dele não é acolhedor, às vezes ele tem problema. Né? Muito bem, eu preciso agora da sua atenção, para a gente poder seguir. Pastor, mas é tão rapidinho, realmente é rapidinho, são 5 grupos, então a gente tem que dar tempo também para a gente poder discutir um pouquinho. Mas você percebe que o que nós estamos fazendo aqui não é nada complicado, a gente está fazendo um estudo bíblico, pensando sobre um determinado assunto, e que isso vai nos confrontar em relação àquilo que de fato nós cremos ou não.
Então é isso o meu objetivo aqui. Se no final dessa aula você sair daqui pensando assim, eu acho que o que eu estou crendo em relação às crianças está bem alinhado com o que Deus quer, está aquém, mas que a gente possa sair daqui de fato pensando sobre isso. Vamos olhar o primeiro bloco. Então o primeiro grupo aí nos explica de uma maneira bem rápida o que está acontecendo nesse texto. Explica para nós. Levaram as crianças para que Jesus as abençoasse. Exatamente. Então, nós temos alguns pais, mães chegando lá, né, doidos, falando assim, olha, será que Jesus é tão importante, se ele está, vai ser o pastor Silvado aqui, né? Se o Silvado está aqui, eu tenho que cumprimentar ele, olha, ele chegou, olha, você pode abençoar nossos filhos? O que acontece? Como Jesus via as crianças, né? Elas eram puras inocentes e recebiam a Cristo sem questionar. Exatamente. A gente tem esse texto muito legal, ele, se você olhar toda a sequência. Quando a gente lê sobre esse texto, que Jesus deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, a gente pensa de Jesus num campo, né, sentado numa pedra, debaixo de uma árvore, num dia ensolarado, né, ele abrindo os braços assim, dizendo, deixai vir a mim os pequeninos, só que não é isso que está acontecendo no texto. Se você olhar, eu não exigi isso de vocês, mas se você olhar o texto anterior, os discípulos estão ali dentro de uma casa, Jesus acabou de conversar com eles, aí chega um e perguntou, Jesus, deixa eu perguntar um negócio para você, divórcio. A situação é a seguinte, foi-nos dito que tem uma carta de divórcio que Moisés, eu estou aqui fazendo com minhas próprias palavras, foi dada a carta de divórcio, o que o senhor acha disso? E Jesus vai lá e responde sobre o assunto de divórcio. É como se fosse uma assembleia, sabe? Juntou todo mundo lá. Vamos tomar decisões sobre pessoas, coisas importantes. Aí chega Jesus. Tem umas mães aí fora, mas pode ficar tranquilo, que eu já as impedi. A gente vai continuar aqui no nosso assunto de gente grande. É isso que está acontecendo nesse texto. E a atitude de Jesus qual que é? Não, tá bom, espera, manda ele faz uma fila lá fora, dá uma senha para eu poder atender. O que Jesus faz nesse texto? Ele recebe as crianças com amor, né? Ele recebe as crianças e chega lá, olha, tem chave, pode parar com essa palhaçada que vocês estão fazendo aí, seus discípulos. A gente está tratando aqui de assunto importante, mas espera aí, não pode parar. Deixa elas virem. Por que tem que deixar elas virem? Porque elas são prioridades. Porque elas são prioridades. Irmãos, crianças precisam ser as nossas prioridades. Eu não estou dizendo que o ministério, uma igreja que só trabalha com crianças está errado. E eu falo isso porque eu fui missionário 6 anos e meio e vi muita igreja impactar e ser uma bênção para as crianças não trabalhar junto com seus pais. Mas sim, quando há uma demanda, quando há uma necessidade, sim, nós temos que parar e poder dar a atenção devida e necessária às nossas crianças. Eu sei que todo mundo aqui, tem alguém aqui que tem tempo sobrando? Ninguém deixou roupa hoje para poder lavar e falou assim, esse ministro inventou coisa de poder fazer logo hoje, o dia que eu ia lavar aquela roupa. A casa para limpar. A casa para limpar, que eu trabalhei a semana toda e estou aqui essa tarde. Aniversário da igreja amanhã, tem as salas, bexiga, tem tudo para fazer. Eu vou levar a decoração daqui Toda já para poder levar. Já. da Lu para Mas fazer. o que eu quero dizer é o seguinte, irmãos. Se talvez crianças não forem uma prioridade na tua agenda, talvez você não está alinhado da maneira como Jesus olha para as nossas crianças. Eu não estou dizendo que você não deve ter a sua vida, que não deve ter o seu lazer como família, que você não deve descansar. Mas vamos ser bem sinceros. Se você é convidado para uma cerimônia de casamento, para ser padrinho de alguém ou madrinha de alguém, o que você faz com a sua agenda? Você liga na véspera dizendo assim, eu estou louco, não dá para ir. Isso não dá um jeito. Se você é convocado diante de um juiz para poder ser testemunha num tribunal, se você está desempregado, alguém liga para você e diz o seguinte, olha, eu tenho uma entrevista de emprego com você na segunda-feira às 6 horas da manhã. O que você vai dizer? Não, só vai aparecer umas 11 horas aí, e olha lá, viu? Agora, por que a gente prioriza isso? Ou por que a gente vai em compromissos como esse? Porque a gente sempre prioriza. A gente coloca como importante.
Então, na próxima vez que o seu coordenador colocar você lá na escala, pare para pensar o que realmente é mais importante. Eu não estou dizendo que você não tem que ter tempo em família, gente, pelo amor de Deus. O pastor agora falou que tem que morar dentro da igreja. Não, não é isso. Já basta a Rose, né, que fica lá dos 4, 5 cultos. Não é isso. Mas a gente sabe muitas vezes quando a gente troca prioridades. E quando a gente não prioriza o que realmente é importante. O que eu estava tratando era super importante, gente. Era teologia, era um assunto importante que ficou até para muitos, para Jesus dizer, olha, não é bem assim. Não foi assim desde o princípio. Porque o que Deus uniu não separe o homem. Está lá o texto. Mas ele priorizou aquilo que era importante. Então não se esqueçam, crianças, não, líderes. Mania. Faz tempo que eu não falo com as crianças, tem essas travadas. Prioriza as crianças. Bloco 2, vamos lá. Eu não vou discutir a prática, vocês já discutiram um pouquinho, mas a gente vai seguindo aqui. Bloco 2, nos ajudem aí. O que está acontecendo no texto? Questionamentos quanto a quem era o mais importante, quem era aquele que queria ser o primeiro, quem era o mais importante. E só um pouquinho do contexto também. Tá uma mãe, uma ideia de Jerico. A mãe lá toda emotiva, toda especial. Pô, Jesus, vem cá. Eu vou ter a liberdade de poder explicar o texto de uma maneira assim, com um pouco mais de liberdade. Olha, eu tenho 2 filhos que são tão lindos, tão especiais. Meus bebês. Meus bebezinhos lindos. Posso pedir um favor? Vamos tirar uma foto? Quando você estiver lá no céu, assim, o senhor coloca um do ladinho do outro. Nada vai me fazer mais feliz. Aí Jesus vem com essa conversa. Cara, você quer ser o primeiro? O que você tem que fazer? Se torna quem? E aí para Jesus assim, não fala assim, não, eu só expliquei, agora eu vou desenhar para vocês. O que ele faz? O que ele faz? Ele vai dizer, deixa eu desenhar para vocês. Tem uma criança, que alguém tem uma criança, por favor, levanta a mão. Você que está aí como criança, vem cá, ó, aqui, ó. Para vocês poderem entender. Ele traz a criança no meio e afirma algumas coisas sobre a criança. Ele está dizendo, quem recebe essa criança, recebe como meu nome. E deixa eu explicar para vocês, aquele que é o menor lá no céu vai ser o maior. E aquele que é o maior no céu vai ser o menor. E o que Jesus está tentando mostrar ou ensinar através dessa criança? Como Jesus via a criança? O mais importante, né? Do reino e como uma pessoa com ingenuidade, né? Com carinho, com amor. Com simplicidade, com humildade. Você já parou para perceber que para que a gente possa aceitar Jesus como Salvador, começa com a humildade? De ter que reconhecer que você é um pecador? O orgulhoso não vai para o céu, porque eu não preciso de ninguém, eu não preciso de nada. E o que Jesus faz nesse texto, justamente está dizendo isso. Você acha que você é alguma coisa? Olha para uma criança, a simplicidade, a humildade dela, a simplicidade dela. É esse tipo de espírito que eu quero. Então quando a gente olhar para as nossas crianças, é isso que a gente precisa fazer, olhar para elas e dizer assim, gente, elas são humildes. Tem umas arrogantezinhas, mas como o pastor Silvado falou, isso é problema de educação, não é vídeo. Mas o que a gente tem que entender é olhar para uma criança e muitas vezes, gente, uma coisa simples, uma fala diferente, isso pode fazer toda a diferença. Um tratar diferente de uma criança pode fazer com que ela esteja muito mais aberta para poder ouvir o Evangelho. Vocês não estão na sala, eles estão mais na sala. Mas uma criança chega pela primeira vez, ela de fato é acolhida como uma pessoa humilde, como uma pessoa simples, começando por nós servos, a gente vai abrir aquele coração para ela poder estar pronta para poder ouvir o Evangelho. Percebe que de vez em quando a gente olha para a criança e a gente acha que elas não são nada. Ou algumas vezes nós como pais olhamos os nossos filhos e achamos que eles são os reis, dando tudo o que eles querem. Mas a gente precisa aprender que criança, a gente pode aprender humildade com eles, começando conosco na salvação. Mas isso tem que ser, também ser aplicado conosco ali no ministério. Não tem que chegar diante delas e dizer, não, eu sou o ministro aqui, vocês são crianças, então não tenho o que dizer para vocês. Não, eu estou aqui na liderança do ministério e vocês são simplesmente crianças. Não. Algumas vezes, se você já percebeu, conversando com algumas crianças, eu gosto, não existe uma regra. Eu me abaixo na altura delas. Isso me ajuda a poder olhar no olho, a poder conversar da mesma forma.
Não é uma regra, não precisa ser uma regra. Mas o que eu quero dizer é que muitas vezes a gente poder se entender, você está com tênis do Sonic, nossa, que legal, você corre muito. Parece uma conversa simples, mas aquilo você já ganha a atenção da criança, fala assim, nossa, ele prestou atenção. Nossa, que laço bonito na sua cabeça hoje, foi sua mãe que fez. Nossa, você está hoje igual uma prima. Não estou fazendo isso para... Mas sabe, eu estou tentando criar esse relacionamento de humildade para poder reconhecer coisas que para elas são humildades. Quando a gente olha para uma criança de fato com humildade, isso muda a forma como a gente trabalha. Terceiro bloco. Explica para nós o que está acontecendo aí no texto. A gente discutiu aqui, chegou a um consenso que é uma exortação para cuidar das crianças, para que elas possam chegar a Cristo, né? E Jesus via elas como uma preciosidade a ser cuidada, a ser zelada. Então, elas são prioridade do reino dos céus. Assim como elas são prioridade do reino dos céus, elas também têm que ser prioridade no nosso ministério também. Perfeito. Gente, isso é aquele texto que Jesus falou assim, olha gente, vamos conversar um pouquinho? Seguinte, quem faz integração comigo sabe que eu vou para esse texto, né? Quem fez integração, e se você não fez integração, você vai fazer, eu quero que você faça. Eu vou tratar desse texto. Ele fala o seguinte, olha, se você fizer tropeçar qualquer um dos pequeninos, sabe o que você tem que fazer? Uma coisinha simples. É uma pedra de moinho. A gente pensa, uma pedra de moinho, gente, era um negócio assim, grandão. Sabe aqueles cavalos que ficavam andando assim, sabe? Com aquela roda. Você já viu os desenhos de cowboy? Não, de cowboy não, mas assim do personagem bíblico que perdeu o olho, do Sansão. Já viu que ele fica assim rodando com aquela pedra assim? É isso. Ele fala, faz uma coisinha simples. Se mata. É isso que Jesus está dizendo. Se você fizer tropeçar qualquer um dos pequeninos, melhor você fazer isso. Você se mata. Você pega uma pedra, amarra uma corda, joga no rio e acabou a sua vida. Então o que eu quero mostrar para vocês, e esse é um texto que mostra, é a seriedade que Jesus tinha com relação às crianças. E aí na integração, se você não fez, e aí eu já vou abrir aqui sobre o devocional, a gente vai falar sobre coisas que a gente atrapalha as crianças de chegarem até Jesus. Talvez a sua agenda. Ah não, eu não posso. Ah, tem 380 servos lá, alguém tem poder. A gente conta com vocês. É feito um planejamento para que tudo funcione da melhor forma. A gente tenta mandar as agendas, de preferência até algumas vezes mensal, um mês antes, para você poder olhar e ver suas tarefas, sua família, e você ter tempo para tudo. Ninguém está aqui exigindo que você esteja todo final de semana. Mas o que a gente quer é que nós não atrapalhemos para que as crianças aprendam a palavra de Deus. Gente, aniversário, vocês não estão, mas eu estou no grupo de todas as escalas. E graças a Deus não me envolvo, louvo a Deus pelos meus coordenadores, porque isso é muito trabalho. Mas tem vezes o aniversário que dá desespero, que a gente tem 16 pessoas escaladas e só tem 3 que vêm servir. E dá vontade de... Tipo de Dimocó. É quase isso. Porque talvez não está olhando a seriedade de você ter 20 crianças e 3 servos. A pergunta é como nós vamos cuidar da melhor forma das nossas crianças. Não é falta de gente. Muitas vezes é falta de olhar a seriedade correta. E é isso que Jesus faz. Jesus olha para ela e fala assim, gente, o negócio é sério. Quer brincar com criança? Não brinca com criança. Se você acha que você pode brincar, levar de qualquer jeito, sabe o que você faz? Se mata. É isso que Jesus está dizendo aqui. Não tem outra coisa, não tem como florear, não tem como deixar mais bonito o texto. É isso. E aí a gente tem que refletir se tem algo que nós estamos fazendo, atrapalhando as crianças para chegarem até Jesus. Aí. 4, para a gente poder concluir que o tempo vai embora. Grupo 4, o que vocês nos ensinam aí? O que nós aprendemos nesse texto? Por favor. O que está acontecendo aqui? Resumo. Jesus afirmando que perfeito louvor vem das crianças. Gente, Jesus está entrando lá, Hosana, 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 o filho de Davi, Hosana, o filho de Davi. Aí vem os fariseus, os fariseus desse texto, né?
Esses eram os saduceus, né, do outro grupo. Eram os fariseus de um lado, os saduceus liberais. Essas turmas, essas pessoas gritando, fazendo bagunça. Ah, alguém vai cuidar dessa criança? Ele está gritando aqui, está atrapalhando o nosso culto aqui. Leva lá para o Ministério Infantil. Cadê o líder? Cadê o ministro desse ministério? Cadê o ministro? E aí Jesus falou, vocês não entenderam nada, gente. Não é na força, não é no grupo, mas através das crianças que vêm o perfeito louvor. E o que Jesus nos ensina sobre isso? Que o perfeito louvor vem? Que elas são verdadeiros adoradores. Então, às vezes, quando a gente olha a Rose lá com as músicas dela, lá de pipoca, lá pula para um lado, pula para o outro, talvez você não vai entender, mas tem algumas questões ali em relação à forma como elas vão adorar. Uma das coisas, a gente precisa usar os músculos das próprias crianças. Não estou dizendo que toda música tem isso, mas há momentos de músicas agitadas para grandes músculos e há momentos de músicas mais calmas para preparar o coração. Na realidade, o certo dentro de um planejamento de aula é onde haja os dois momentos. Onde geralmente a gente começa com uma música de agitada, onde mexe com o físico delas e vai preparando o coração para que quando for o momento da história, tudo esteja encaixando. Eu gosto de dizer, eu trabalhei como pastor numa igreja pequena. E a ideia do culto, do padrão do culto, do formato do culto, que é o que eles estão aprendendo lá agora com a Adriana, é que a gente vai tocando a bola num jogo de futebol, até o ponto que a gente coloca a bola na marca do pênalti, para que o professor vá lá e faça o gol. Então tudo que acontece dentro de um plano de aula é preparando para que as crianças possam aprender. E o louvor é isso. Então sim, é o momento de louvar. As crianças louvam, as crianças adoram. Não é tirar do culto, como a Marismene bem disse. Não é tirar as crianças para atrapalhar. Não, é o momento de adoração delas. Nós vamos respeitar, nós vamos ter o momento certo e nós vamos adorar junto com elas. E muitas vezes, sabe o que tem que fazer? A gente tem que aprender com elas. A gente acha que as nossas músicas de grande falam sobre adoração e muitas vezes o nosso coração está tão longe. Uma musiquinha que a gente aprende com 3 palavrinhas só. Eu aprendi de cor que Deus é amor, era aquilo que eu estava pensando naquele momento. Porque eu estou tão triste, eu estou tão desanimado, que eu me pareço que eu estou tão sozinho. Mas lembrar que Deus é amor faz toda a diferença para mim. Esse é o ponto. É nisso que a gente precisa ver. Então as crianças cantando, está desafinado. Amém, Deus aceita a adoração, é perfeito, o Senhor que sabe. Mas a gente incentivar. Olha, vai ter atividade agora em abril, a apresentação das nossas crianças na Páscoa. Então quando as crianças estiverem ensaiando, converse com elas, incentive elas, está pronta para poder apresentar a sua adoração a Deus? Olha, como é que eu posso ajudar ali na recepção? Como eu posso ajudar como segurança? Olha, vamos levar as crianças para poder treinar. Vamos ajudar elas, brincar, conversar com elas. É isso. E para a gente poder concluir, porque o nosso tempo já foi, número 5, 5º grupo. O que está acontecendo nesse texto? O que está acontecendo nesse texto? Jesus, nesse contexto aí, Jesus está preocupado como que está a situação do povo que ele ministrar ali. Sim. E acaba usando uma criança para poder, no texto fala um rapaz, né, mas a gente interpretou como criança. Sim. Né, para poder fazer a bênção e mostrar que uma criança, assim, não está explícito, mas ele mostra que uma criança pode ser usada também para cuidar de todos que estão ao redor. Perfeito. Gente, imagine esse texto. Jesus, na realidade, estava preocupado com o coração dos discípulos. É isso que está acontecendo ali. Ele está trabalhando no coração dos discípulos. Mas assim, vamos crescer um pouquinho. Aí Jesus pega, leva todo mundo lá para o outro lado e começa a ministrar. Um dos discípulos chega para Jesus e fala: Jesus, é o seguinte, cara, você perdeu a hora, foi isso? Você esqueceu? Está todo mundo aqui, 5.000 pessoas, sem contar as mulheres, sem contar as crianças. E a comida? Imagina a gente começar aqui 5 horas, 6 horas, 7 horas, 8 horas, 9 horas, alguém vai levantar ou vai embora, eu vou falar: ô ministro, janta? Foi isso que aconteceu. Aí Jesus chega para os discípulos: vai, então faz o seguinte, ó. Aí um discípulo chega para assim: cara, Jesus, mas sei lá, 5.000 reais não dá para comprar uma pizza para todo mundo, não vai dar certo esse negócio, a gente não tem dinheiro, a gente não fez arrecadação de dinheiro. E aí Jesus diz o quê? Vamos lá então de comer. Aí os discípulos devem ter reunido e falado assim: Jesus está doido, gente, o que é para fazer? Então já sei, ó, vamos lá, alguém teve a ideia, falou: vamos dar uma perguntada para o pessoal.
Deixa eu te perguntar, você tem uma bolachinha na sua bolsa? Você trouxe a bolachinha? Não. E você não trouxe nada mesmo? Mas mãe, você tem o seu filho aqui, largou, seu filho não trouxe, mas nem uma bolachinha. Ajuda a gente tem que dar uma alimentação para esse povo. É isso que está acontecendo. Agora, o que mais me chama a atenção é como um grupo de 5.000 pessoas, ninguém tinha nada, e como somente uma criança, que com certeza tinha ali o seu lanche, que foi preparado pela sua família da melhor forma, estava disposto a poder doar e dizer assim, olha, isso aqui é tudo que eu tenho. E toma. Pode servir. Eu não tenho muito, mas... O pior deve ser os discípulos, né? Chegando para Jesus, foi Jesus, a gente tinha uma olhada por aí, ó. 5 pãozinhos. O que é isso? Não vai ser nada? Isso não mata a nossa fome que está aqui desde cedo? E aí Jesus vai lá, ó, coloca o pão para sentar. Aí começa lá, né? Um pão, vamos lá, dá graças, damos graças, um pão, 2 pães, aí voltou aqui, 3 pães, mas de novo. E Deus faz com que aquele pouco na mão de Deus fosse muito. É isso que acontece no texto. Mas o que a gente aprende nessa criança é justamente isso. Ela estava disposta a poder dar aquilo que ela tinha. Ela estava disposta a poder servir. Ela estava disposta a poder abençoar. Então, se eu pudesse, de uma certa forma, resumir o que cada grupo aprendeu, e para a gente poder já encerrando e levando vocês para o final, é o seguinte: primeira coisa, a criança tem o seu verdadeiro valor. Então, não subestime as crianças ou diminua o valor das crianças. Nós não trabalhamos em qualquer ministério, nós trabalhamos no Ministério de Crianças, temos que ter orgulho, porque Deus nos chamou para a gente poder fazer o melhor para honra e glória dele. Segundo, devemos ser humildes sim como uma criança. Para de se achar demais. Olhe para uma criança e aprenda a dizer, olha, eu preciso me humilhar mais, eu preciso ajudar mais, eu preciso abrir mão muitas vezes mais, eu preciso parar de ser arrogante. Todos nós, e eu me incluo nisso, gente, eu não sou perfeito. Eu não tenho tudo isso aqui o tempo todo. Tem vezes que eu quero que a minha vontade prevaleça. E é uma luta para eu poder olhar para as crianças e falar assim, eu preciso aprender com Jesus a olhar que as crianças são livres. Terceiro, acima de cuidado e atenção. Vocês que estão na segurança, você que está no lanche, aquela coisa, a forma como vocês vão preparar o lanche é tão importante quanto a aula. Eu vou oferecer o melhor. Eu não vou salgar a pipoca para não dar diabetes, para não dar pressão alta nas crianças. Eu não vou adoçar demais o suco para elas não tiverem diabetes lá na frente. Não é isso, mas o que eu quero dizer é que assim, a gente precisa olhar para as crianças de uma maneira diferente. Quarto, elas são verdadeiros adoradores. Então, quando você estiver na sala, está lá fora, canta com as crianças também. Você não sabe a música, aprende com as crianças também. Vamos aprender com elas. Elas têm muito a poder nos ensinar. E muitas vezes, gente, a aflição de uma criança que a gente fala assim, isso não é nada, mas aquilo é tão real e tão lindo na vida dela, que você pode ajudar ela a poder também a adorar a Deus, a levar isso para o Senhor. Você já falou com o Senhor? Você já orou sobre isso? Irmãos, vamos ser sérios. Mesmo, não é do meu jeito, não é da minha forma, mas é se colocar à disposição e falar, Senhor, eu não tenho muito. Eu acho muito legal os devocionais que eu dou de vez em quando, é o que você tem na mão. A gente tinha algumas pedras no fundo. E que quando ele entendeu o propósito de Deus, foi aquilo necessário para poder vencer o Golias. Aquele menino tinha 5 pães e 2 peixinhos, e aquilo foi suficiente para poder multiplicar o que tinha. Moisés tinha um cajado, que virou uma cobra, que depois virou para que ele pudesse acreditar que o Senhor verdadeiro estava junto. Coloca o que você tem diante do Senhor. Consagra isso que você tem diante do Senhor. Irmãos, eu não tenho dúvida que quando a gente começar a olhar para as crianças dessa forma, nós vamos ter uma toda diferença. A gente poderia resumir e voltar de novo e tentar descobrir juntos uma proposta bíblica sobre relacionamento. Nós não vamos fazer isso. Mas o exercício que eu quero que você faça é os 2 próximos, que você não vai fazer hoje, mas eu quero deixar como tarefa para você, que é o seguinte: primeiro, olhando aquelas 5 características, ou a característica que você olhou no seu bloco, que você discutiu, que você pensou, que você analisou. Ela tem alguma coisa a ver com aquilo que você colocou que de fato é uma criança lá? Então,
será que tem alguma coisa prática que você, lá no seu ministério, você precisa mudar? Será que da próxima vez que você estiver servindo lá no Ministério Infantil tem algo que você vai precisar fazer diferente? E o que eu quero é que você coloque isso diante do Senhor, reconhecendo que Ele tem todo o controle. Nós vamos encerrar, e para encerrar eu quero terminar com esse vídeo. E na sequência eu vou orar, e eu quero dar uma oportunidade para você poder refletir, e a gente já vai encerrar. Eu acho que foi. Mas eu queria que você visse esse vídeo, porque existe um projeto chamado Janela 414, que a Maris falou um pouquinho sobre a estatística de crianças de 4 a 14 anos, 80% das crianças são salvas. Mas tem esse vídeo que eu já passei para os pais e eu quero passar para vocês, para a gente poder perceber como nós temos olhado as nossas crianças. Vamos ver. You'll find us laughing, playing, singing and talking. You'll find us hurting, lying, fighting and crying. You'll find us in homes, in schools and in shopping centres. You will find us in parks, on the street and in churches. We are your children, your youth and your responsibility. The call of the world continues to weaken the influence of our families and the church over us. It is becoming harder and harder for us to hear the message of God's love. The time is right for a decade-long emphasis on the children and youth of our world. We don't need another program. We don't need more events or church camps. We need a church that will minister to us and incorporate us into the church family through a wide variety of means and methods. We want and need opportunities to minister to others in ways consistent with our ages, abilities and spiritual gifts. We can serve in lots of ways. We can pray for our neighbours. We can help others to feel they belong. We can learn to play our part. We can even help make decisions. We are disciples in training, not disciples in waiting. Please don't underestimate us. We are the church of today and the church of the future. But you're in danger of losing us. You're 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 losing us. Will you do whatever it takes to reach us? Will you set aside your differences and meet us where we are? Will you teach us how to live? We are within your grasp. You can help change our lives. Please take time to share Christ with us. Because in 10 years I'll be 19. I'll be 20. I'll be 19. Because in 10 years I'll be 16. I'll be 24. 10 years I'll be 16. I'll be 17. Because in 10 years I'll be 14. I'll be 18. I'll be 23. I'll be 18. I'll be 20. We'll be 16. The question is. 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 In 10 years, will you have made a difference? Daqui a 10 anos, eu espero ver muitos de vocês aqui. Mas daqui a 10 anos, essas crianças vão estar assumindo os nossos lugares. Vão estar tendo oportunidades para poder servir. Só que a grande diferença é como nós vemos as nossas crianças e como nós vamos interagir em relação a elas. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. É a última parte. Mas eu queria convidar você a poder conversar um pouquinho com o Senhor. Poder agradecer pelo privilégio e poder servir as nossas crianças. Mas se tem algo que durante essa palestra, durante a palestra da Marismênia, pegou você e você sabe que você não tem feito com a excelência que deveria. Talvez você não está tão comprometido como deveria. Talvez tenha algo que Deus falou no seu coração e falou assim: Senhor, me ajude a poder ser mais humilde como uma criança. Me ajude a poder adorar o Senhor da maneira como uma criança adora. Me ajude a poder servir com tudo aquilo que eu tenho para a honra e glória de Deus. Senhor, me ajude a poder priorizar as crianças.
Quando a gente clama ao Senhor e clama pelo Santo Espírito, eu tenho certeza absoluta que Ele pode nos ajudar a termos uma visão diferente, a termos uma visão mais parecida com de fato que Jesus tem. Pai, obrigado mais uma vez por essa tarde, por cada servo, cada irmão que se dedicou para poder estar aqui. Ó Deus, obrigado porque a Tua palavra, eu poderia falar um monte de coisa, assim como a Marismênia também poderia falar tantas outras coisas, mas a Tua palavra nos promete que a palavra do Senhor nunca volta vazia. E confiando nessa palavra, Deus, que cada texto hoje estudado possa nos ter feito refletir sobre como de fato nós temos olhado para as nossas crianças. Ó Deus, se a nossa perspectiva tem a ver só com a idade, com algumas características, ó Deus, ajude-nos a poder olhar além. Olharmos a vida espiritual delas, olharmos aquilo que elas podem nos ensinar, olharmos sobre a necessidade real delas conhecerem a Jesus, olharem sobre, aprendermos sobre a realidade do serviço. Deus, ajude-nos a sermos mais como crianças. E que a gente, ó Deus, na sua dependência, na sua força, eu clamo para o Santo Espírito para cada oração que foi feita nessa tarde. Uma vez orações de confissão de pecado, confissão pedindo fortalecimento em determinada área. Ó Deus, em nome de Jesus, o Santo Espírito, ó Deus, permeie cada vida aqui. E ajude, ó Deus, para que cada decisão não seja uma decisão por emoção, mas seja uma decisão racional, que na sua dependência nós possamos cada vez mais melhorar e adorarmos o Senhor da maneira como o Senhor deve. Obrigado, Deus, por esse tempo. E ajude-nos a gente poder amar as nossas crianças cada vez mais. Obrigado por essa equipe. Obrigado pelos irmãos que se importaram, decidiram dedicar essa tarde para poder ouvir. E clamo que, de fato, o Senhor fale aos nossos corações e que a gente consiga sair não só da teoria, mas que a prática, com a tua ajuda, a gente consiga aplicar muitas das coisas que a gente aprendeu essa tarde. Obrigado, Deus, mais uma vez por tudo que o Senhor tem feito. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Só pergunta, fez sentido o que eu disse? Percebe que a gente está tentando falar não é só o trabalho, mas é o pensar o porquê do trabalho. Então, assim, em oração mesmo como ministro, e que a gente tenha essas bases e que isso de fato possa nortear os nossos ministérios. Tá bom? Vamos subir, a gente vai lá encerrar. Obrigado pela presença de vocês, Deus abençoe.